Vamos ver aqui, meus amigos. Vamos ver agora se vai dar certo o último caso de estequiometria, que é o caso de reagente em excesso. E às vezes, quando você volta, a coisa anda. Vamos ver se ela vai aparecer aí. Tá vendo, Juarez? É assim que se faz. Se dá um pau, às vezes, no slide, você volta aí pronto. Reinicia, né? Como o povo diz. Fica à Aí, vontade. Jogue duro. 0,5 mol de CH4 metano for queimado na presença de 0,8 mol de O2 provoca uma intensificação do aquecimento global em decorrência da produção de gás carbônico para a atmosfera. De acordo com o texto e a reação, podemos identificar que o reagente limitante e o que encontra-se em excesso são, respectivamente. Muito bem, amigo. Então, agora, meus amigos, temos uma novidade, a nossa última novidade em estequiometria. Aqui você vai pegar uma equação e eu vou tentar explicar o que é que ele chama de reagente limitante e em excesso. Então, vamos devagar que a gente vai tirando onda. Preste bem atenção. Ele fala que eu tenho meio mol de CH4, CH4 meio mol, e fala que tem 0,8 mol de O2. Ele vai queimar na presença de 0,8 mol de O2. Repara que não tem nenhuma pergunta aí. Nenhuma pergunta em relação à estequiometria. Por quê? Porque ele deu dois valores, já estão dados. Como eu disse anteriormente, estequiometria geralmente ele dá um e pede o outro, dá um e pede o outro, dá um e pede o outro. Aí você fala, e aí, como é que eu faço? É aí que entra o que ele chama de reagente limitante e em excesso. Você entende mais quando a gente vai mostrando com números o que é que isso quer dizer, para você poder ficar ligado. Então, venha comigo. Ó. Reagente limitante, ele está perguntando, e reagente em excesso, ele também está perguntando. Bom, reagente limitante é aquele que é consumido por completo. Como eu disse antes, falar é fácil, fazer que é difícil. A teoria vai só entrando na cabecinha agora para depois você entender no finalzinho. É aquele que está em quantidade menor, ou seja, a quantidade exata, a quantidade que a estequiometria precisa. Excesso, como o nome diz, é aquele que fica acima da proporção estequiométrica. É aquele que fica a mais. Como é que é isso, amigo? Vamos juntos, preste bem atenção. A relação é de mol e mol. Aí você tem aqui 0,5 e 0,8. Eu escolho um dos dois, para poder fazer uma regra de 3. Preste bem atenção. Você tem CH4 e O2. Eu preferi eliminar, por enquanto, o O2, mas depois vou fazer eliminando o CH4 para que você veja todas as possibilidades. Preste bem atenção. Eu fazendo isso, eu vou ter que achar qual é o mol de O2 que reage com meio mol de CH4. Eu também poderia fazer o oposto, sim, eu também poderia, e vou fazer daqui a pouco, só para você poder entender umas coisinhas. Preste bem atenção que no final você entende. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a relação é mol-mol. Como a relação é mol-mol, é fácil. Por que é fácil? Porque CH4 tem 1 e O2 tem 2. Aí repara, essa relação não muda nunca. 1 mol de CH4 vai reagir com 2 mol de O2. Com 2 mol de O2. Quantos mol de O2 eu vou precisar para reagir com meio mol de CH4? Meio mol de CH4 é necessário quantos mol de O2? Aí preste bem atenção. Se você multiplicar isso aqui, meio vezes 2, isso aqui vai dar 1 mol, que isso já obedece à proporção. Preste bem atenção que no final você vai entender. 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2. Meio mol de CH4 precisa de 1 mol de O2. O que é que isso quer dizer? Que esse valor é o valor máximo, eu preciso de 1 mol. Mas você colocou 0,8 que é menor. Se você colocou 0,8 que é menor, significa dizer que esse O2 é o que você chama de reagente limitante. Venha devagar, que a gente vai ter que fazer tudo, repetir, aí você vai entender. O2 seria o limitante. Por quê? Porque a quantidade dele ela está menor do que o que eu preciso. Ah, amigão, como é que seria isso? Vamos com calma, para ter pressa. Vamos fazer aqui para você poder entender, porque você já mataria a questão aqui. Mas para você entender direitinho, eu vou fazer com o CH4, para você poder ficar craque. E depois eu vou fazer um outro caso também. Olhe para cá. CH4 e O2 de novo. 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2. Isso não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. Só que aí eu quero saber quantos mol de CH4, agora é o contrário, quantos mol de CH4 reage com 0,8 mol de O2.
quantos mol de CH4 reagem com 0,8 mol de O2. Se você fizer a conta, o 1 mol está para 2, 0,8 vai ter que ser a metade, ou seja, 0,4 mol. Perceba, então, que o CH4 eu preciso de 0,4. É o máximo que eu preciso, o máximo. Só que ele botou 0,5. Ou seja, ele botou mais do que eu preciso. Se ele botou mais do que eu preciso, significa dizer que o CH4, ele é o reagente em excesso. O que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, ele vai lhe dar sempre dois dados de reagentes, sempre dois, para você comparar. Aí você vai comparar ou um ou outro. Não é necessário que você faça com o O2 e com o CH4. Se eu fizer com um, automaticamente eu sei o outro. Só que eu fiz assim. Primeiro, e eu gosto mais de trabalhar com número proporcional. Como eu estou vendo que aqui é 1 e aqui é 2, fazer com meio é mais fácil. Por quê? Porque é só pegar metade, já vai direto, tranquilo. Quanto também seria, mas aí você que escolhe. Então, o que isso quer dizer? Que 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2. Se eu usar meio mol, eu preciso de quanto de O2? Bom, eu preciso de 1. Bom, se eu preciso de 1 e ele colocou menos, então significa dizer que ele é limitante. Limitante é aquele que vem com a quantidade menor ou exata. Então aqui você tem a quantidade menor, ele é limitante. Ah, mas eu não quis fazer com o O2, eu quis fazer com o CH4. Não tem problema. Se você quis fazer com o CH4, vai ser o mesmo raciocínio. 1 mol reage com 2. Isso não muda nunca. Quanto de CH4 eu precisaria para reagir com 0,8 de O2? Então, pela minha conta, eu preciso de 0,4. Se eu preciso de 0,4 e ele colocou 0,5, ele colocou a mais. Se ele colocou a mais, então esse cara é o chamado reagente em excesso. Reagente em excesso. Então, eu fazendo um ou eu fazendo outro, significa dizer que eu sei os dois. Se eu fiz para o O2 e achei ele o limitante, obviamente CH4 está em excesso. Se eu fiz para o CH4 e achei que ele está em excesso, então o O2 é o limitante. E ainda tem mais. Você pode fazer, se você quiser, na manha do gato. NMDG, na manha do gato. Como é a manha do gato, amigão? A manha do gato, na verdade, é uma maneira decoreba que eu não gosto muito, mas muita gente fala que ajuda, mas nem sempre é possível resolver todas as questões. Com o que eu fiz aqui anteriormente, você resolve tudo. A manha do gato é o seguinte, é você pegar CH4 e dividir o mol que foi dado, que é meio, dividido pelo mol da equação. É sempre assim, o dado pelo que está na equação. O dado pelo que está na equação. Você divide meio por 1. Você acha meio. Beleza, tranquilo. E no O2, você pega o dado, que é 0,8, e divide pelo mol dele, que é 2, o que dá 0,4. Então, você percebe que meio é maior que 0,4. Se meio é maior, é porque ele está em excesso. Então, ele estaria em excesso e ele seria o limitante. Eu posso fazer isso rapidamente. Eu pego o mol de 1, o mol que foi dado, e divido pela equação. O mol pela equação. CH4, meio ele deu, 1 eu tenho na equação. Meio por 1 dá meio. O2, 0,8 ele deu, a equação tem 2. 0,8 por 2. Para o CH4 eu achei meio, para o O2 eu achei 0,4. Como o CH4 tem um valor maior, então o CH4 está em excesso e o O2 é o limitante. Seria uma maneira rápida de você fazer o reagente em excesso. Só que tudo que eu fiz aqui, ó, essa primeira, essa segunda e essa terceira, não são necessárias 3. Basta fazer uma. Você escolhe a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Porque se eu faço uma, eu já sei tudo sobre a equação. Só que eu estou fazendo os 3, porque a primeira questão de reagente em excesso, para você começar a ter uma noção do que é limitante e do que é em excesso. Então, a estequiometria me dá um valor e eu analiso com o que ele me deu. Se o valor que ele me deu está abaixo do que eu preciso, ele é limitante. Se o valor que ele me deu está acima, ele está em excesso. E aí você consegue achar tudo direitinho, tranquilamente. Certo aí, amigo? Certo. Quando eu faço esse tipo de questão, eu estava levando em referência só um referencial. Aí eu toda vez me confundia, porque eu achava um em excesso e achava que o outro estava um ilimitante e achava que o outro estava limitante também.
Ah, sim, 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 entendi. Mas você está certo inicialmente, porque precisa só de um. Agora, se você achou um, automaticamente você já sabe o outro. Conseguiu perceber? Não é isso? Sim, Pronto, aí já fica de boa. É sempre assim, sempre assim. Basta fazer um. Fez um, pronto. Agora, a maioria dos alunos prefere a manha do gato, mas a manha do gato não dá certo para tudo, né? Mas tudo bem. verdade. É verdade. Mas é claro que tem mais questões, porque estequiometria só se aprende quando faz muito, então vamos juntos para a gente poder tirar onda que a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu gosto de fazer muitas questões porque a gente vai chegando lá. Como eu digo sempre na sala, a gente vai engatinhando, depois vai andando, depois vai correndo, depois vai voando. Com calma a gente chega lá. Jogue duro, Isso amigo. aí. Foram colocados para reagir 28 gramas de ferro, reagem com 20 gramas de enxofre para formar sulfeto de ferro 2. A reação ocorre por aquecimento até o desaparecimento de um dos reagentes. A massa do reagente que encontra-se em excesso é igual a. Pronto. Aí você percebe, muito obrigado, meu amigo, que é um caso de reagente em excesso. Você percebe que os casos ele vai dizendo, com rendimento de tanto, já sei que é rendimento. Quem está em excesso, aí você já sabe que você já vai ter que usar esse tipo de artifício. A equação é pequena. Fe mais S dando Fe S. Aí você vai para os dados da questão. O que é que ele dá para nós aqui, amigão? Ele dá para nós a massa do ferro, que são 28 gramas. 28 gramas. E vai dizendo para nós também que o enxofre tem 20 gramas. E aí, ele pergunta para você a massa do reagente que está em excesso. Quanto é que está em excesso para o reagente? Aí você fala, como é que eu faço, amigo? Você escolhe a massa que está em excesso, é só você dizer a relação é massa e massa. Lá foi mol e mol. Lá foi mol e mol. Se a relação é massa e massa, como é que eu faço aqui? A massa do ferro é 56. A massa do enxofre é 32. Aí, Juarez, como você tinha dito, ele vai usar um referencial. Eu prefiro, nesse caso, usar o ferro. Por que usar o ferro, amigão? Porque o ferro está com a massa que é pela metade. É sempre bom você usar aquilo que é proporcional e sempre vai ser assim. Geralmente ele vai lhe dar os valores proporcionais para que você adiante seu lado. Então, o ideal é que você pegue essa relação, que é 56 gramas para 32 gramas, e aí você não use a do enxofre. Você calcule o enxofre. Por quê? Porque a massa do enxofre, você calculando, você vai conseguir comparar rapidamente. Por que eu vou conseguir comparar rapidamente? Porque o ferro é 28. Se o ferro é 28, quanto o enxofre deveria ser? Aí você percebe que 56 dividido por 28 dá 2. Então, fica claro que o enxofre deveria ser 16. Então, o enxofre era para ser 16, 16. Mas ele colocou quanto? Ele colocou 20. Se ele colocou 20, então, com certeza, é o enxofre que se encontra em excesso. Eu poderia fazer o contrário? Sim, poderia, mas você fazer uma conta que não é tão proporcional assim. Então, o ideal é que você pegue os números proporcionais, independente de quem seja. E aí você achou que o enxofre é 20. De cabeça você poderia fazer essa massa em excesso. Por que eu poderia fazer? Porque ele botou 20, mas a estequiometria só me dá 16. Então, quer dizer que ele colocou 4 gramas em excesso. Então, significa dizer que eu só precisava de 16, mas ele colocou 20. Se eu precisava de 16 e ele colocou 20, é porque a massa que está em excesso são 4 gramas. Amigão, eu poderia usar a manha do gato aí? Poderia. Você ia pegar a massa do ferro, que é 28, e dividir por 56. Você ia pegar a massa do enxofre, que é 20, e dividir por 32. Seria assim que a gente conseguiria fazer? Sim. Olha a manha do gato aqui, ó. Se o cara quisesse usar, ok, muita gente gosta disso, mas não vou fazer com todas não, porque aí fica até para você treinar no seu exercício. O ferro seria 28 dividido por 56. Isso dá 0,5. O enxofre seria 20, que é o dado, dividido por 32. Isso dá 0,625. Significa dizer que o enxofre ele é maior. Ou seja, o enxofre que se encontra em excesso. O ferro seria o limitante, o enxofre em excesso. Aí, Juarez, perceba que agora como isso aí, na verdade, só faz a gente perder tempo. Por que perder tempo? Porque o que é que ele está pedindo? A massa que se encontra em excesso. Aí você achou quem está em excesso. Você achou o enxofre em excesso. Se você achou o enxofre em excesso, você ia fazer isso para depois ter que fazer isso aqui também. Então, quer dizer, você teria 2 trabalhos que são desnecessários. Por isso que a manha do gato, ela só funciona
quando ele pergunta quem está em excesso, quem é o limitante. Que aí você elimina logo, já sabe logo todo mundo direitinho. Mas quando ele pede a massa em excesso, por exemplo, aí complica mais. Por que complica mais? Que o cara vai ter 2 trabalhos. Aqui você só teve um. Só teve um. Teve um trabalho aqui, já achou direitinho, beleza. Lá não. Lá você teria 2 ou coisa do tipo. Então, toda vez que ele faz isso, você pode escolher ou achar o ferro, ou achar o enxofre, ou usar a manha do gato. Independente da sua escolha, você vai achar sempre o mesmo resultado. Eu aconselho você pegar os números proporcionais, porque se você tiver bom na cabeça, essa questão podia ser feita sem nenhum desses cálculos. Como é que eu faria, amigão? Se eu sei que 56 de ferro reage com 32 de enxofre, 28, que é a metade, vai reagir com 16. Se ele colocou 20 e eu reajo com 16, é porque tem 4 em excesso, já marcava a letra B rapidinho, sem muito mistério. Certo aí, amigo? No chat perguntaram, Eduardo Ramos perguntou, quando não poderia usar essa forma mais rápida? Não, na verdade, essa forma rápida depende de cada questão. É por isso que eu não aconselho essa manha do gato, porque a manha do gato é macete. E macete é aquilo que serve para N questões, mas não para todas. Então, forma rápida é complicado de você dizer, porque depois você diz uma coisa, aí o cara vai lá, pega uma questão doida que você não conhece e não consegue fazer pela forma rápida. Então, eu não aconselho, porque macete, como o nome já diz, macete é aquilo que o cara pega, faz rapidinho, beleza, tranquilo, de boa, e resolve o problema naquela questão. Mas para o universo de questões que nós temos, tem uma forma que é o raciocínio, que é justamente essa que a gente está fazendo. A manha do gato, só para o primeiro caso, aí é 100%. Saber quando ele pergunta quem está em excesso e quem é o limitante. Agora, quando ele pergunta qual é a massa em excesso, qual é a massa de não sei quem que foi produzida, quando ele faz outro tipo de pergunta, eu não aconselho, porque aí você vai ter 2 ou 3 trabalhos, aí já fica pior, na minha opinião. Mas fica à vontade, claro, né? Porque é Ô, a forma mais rápida que todo mundo gosta. Diga, meu amigo. esse enunciado me deixou confuso, Hã, porque eu marcaria 20, que ele pede a massa do reagente que encontra-se em excesso. então, repara, a massa do reagente, eu entendo que muita gente também tem até essa dúvida, porque assim, o cara não sabe se ele está perguntando se é a massa em excesso ou é a massa que foi colocada em Excesso. excessos, sacou? Mas, geralmente, porque infelizmente tem algumas coisas que esses autores de questões de química fazem que eu acho absurdo. Uma delas, por exemplo, é chamar massa de peso. Chama-se o peso molecular. Você sabe que peso não é igual a massa, mas tem muita gente que chama ainda. A mesma coisa é isso. A massa do reagente que se encontra em excesso. Quando ele fala assim, a massa do reagente que está em excesso, ele quer dizer a massa que foi colocada em Excesso. excesso. Sacou, meu querido? Entendi. Mas eu concordo com você, eu também não gosto dessas coisas, não. Eu acho que é desnecessário. Poderia colocar um português mais claro para que o cara Mas não tivesse claro, essa realmente. exato, justamente. Eu também acho, concordo plenamente. Faz parte, né, amigo? Faz parte. Brasil. Mas vamos lá, joga duro. Então, considere que quando se produz a aceleração repentina do carro, é conectado automaticamente um interruptor que inicia uma reação química de 195 gramas de NaN3 com 120 gramas de Fe2O3, liberando o gás nitrogênio em quantidade suficiente, conforme a equação a seguir. Nessas condições, de acordo com a equação química, qual o volume de nitrogênio gasoso que se obtém na CNTP? Obrigado, amigo. Aí de novo. Agora, essa aí já é mais clara, ou já é mais clássica, mais clássica. Se você pegar a equaçãozinha, olha o que, é que ele faz. Ó. Essa já é mais a cara dos vestibulares atuais. 195 gramas de NaN3. Então, você tem aqui NaN3, 195 gramas. 120 gramas de Fe2O3. Então, aqui tem 120 gramas. E ele diz a você, ele quer saber o volume de nitrogênio. Aí que quebra o cara. Por que quebra o cara? Porque ele fornece dois dados e pede um. Vocês perceberam, meus amigos, que nas anteriores, o que é que ele estava fazendo? Já estava dizendo que estava em excesso. Aqui ele não diz. Ele não tem, em nenhum momento ele fala que está em excesso. Está em excesso, está em excesso. Mas você já tem que saber. Por que eu tenho que saber? Porque ele forneceu 2 dados. Toda vez que ele fornece 2 dados, com certeza um deles vai estar em excesso. Muito provavelmente um deles vai estar em excesso. Então, significa dizer que dos 195 e dos 120, um dos dois eu não vou poder usar. Ah, como é que eu faço isso? Vamos devagar que a gente chega lá. NaN3 tem uma massa de 65 gramas. Fe2O3 tem uma massa de 160 gramas.
e o volume molar é de 22,4 litros. Essa relação não vai mudar nunca. Agora, repara, quem é que eu devo escolher para poder eu ver quem está em excesso? O NaN3 ou Fe2O3? Se você perceber, 195 é o triplo de 65. 65 vezes 3 dá 195. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer que você consegue chegar aqui, ó, tranquilo, de boa, e fazer a identificação do excesso com NaN3, que são 6 mol, e com Fe2O3 da maneira normal. Como é a maneira normal? 65 gramas de NaN3 vezes 6, ela consegue reagir com 160 gramas de Fe2O3. Mas 195, que é um valor proporcional, que eu acho melhor você usá-lo, 195, vai reagir com qual massa de ferro? Aí, de Fe2O3. Aí você pode simplificar 195 por 65, você vai achar 3. E você simplifica ainda 6 por 3, que vai dar 2. Significa dizer, então, que 160 dividido por 2 dá 80 gramas. O que é que isso quer dizer? Que de Fe2O3 eu precisaria de 80 gramas. Só que ele colocou 120. Se ele colocou 120, significa dizer que é ele que está em excesso. Ele colocou a mais. Ele colocou mais do que eu preciso. Se ele colocou mais do que eu preciso, amigo, significa dizer que essa substância ela não vai entrar na estequiometria. Esse cara, toda vez ele faz isso. Essas são as questões mais atuais de excesso. Ele fornece 2 dados para que você elimine um deles. E você vai eliminar justamente aquela substância que se encontra em excesso. Uma vez que você identifica o excesso e elimina a substância, é só fazer seu cálculo normal. Como é meu cálculo normal, amigão? O cálculo do volume. Como é que seria? Massa de NaN3, volume de N2. 65 gramas vezes 6 produz 22,4 vezes 9 litros. 195 gramas, que não está em excesso, vai produzir qual volume? Então, quer dizer que toda vez que ele faz isso, me fornece 2 dados, eu identifico o excesso e elimino ele. Ele não entra na estequiometria, ele cai fora. E aí agora é só fazer as contas. 195 por 65 dá 3. 6 dividido por 3, isso dá 2. E 22,4 dá para dividir por 2 ainda, viu? Que dá 11,2 se o cara quisesse. Mas fazendo aí a conta devida, ele vai achar 100,8. 100,8, que na verdade seria a simplificação nossa, né? Do 11,2 se o cara quisesse fazer antes. 100,8 que você acha na letra D. Então quer dizer que toda vez que ele não precisar, que ele não falar de excesso, eu posso identificar quando ele fornece 2 dados. Ele forneceu 2 massas de reagente e pediu um volume de produto. Se ele forneceu 2 massas, uma delas encontra-se em excesso. Se uma delas encontra-se em excesso, ela vai ser eliminada. Como eu vi que o Fe2O3 estava em excesso, cortei ele e fiz o cálculo normal. NaN3 são 195 gramas e vou achar o volume de N2. Só que o NaN3 tem 65 gramas, vezes 6. E o volume é 22,4, vezes 9. Fazendo a matemática, usando as continhas bonitinhas, arrumadinhas, você acha o valor de 100,8 e mata a sua questão. Certo aí, amigo? Certo. Karen perguntou se ela poderia usar o Fe2O3 para poder achar o volume. Não, com essa massa de 120, não. Tem Com essa... excesso, né? Exatamente, justamente. Aí você só poderia achar o volume do Fe2O3 se você usasse os 80, que é justamente o que você fez ali. Só que aí seria algo mais, né? Coisa desnecessária. O Isso. Fe2O3 está em excesso. Se está em excesso, já elimina logo. Em excesso, você não faz nada. Excesso é justamente para isso, para poder sair da equação. Pronto, ela falou certo aqui. Pronto. Vai jogando duro para poder o cara tirar a onda. Tem mais uma parecida com essa aí. Fica à vontade. Travou aqui. Ah, voltou. Ah, certo. De acordo com o exposto acima e com base na equação abaixo, qual o volume de amônia liberado na CNTP? Se 3 vezes 10 a 23 moléculas de N2 reage com 35 litros de H2 nas mesmas condições.
Pronto, amigo. Aí, ó, vai ser basicamente a mesma coisa, só que agora, em vez de ser massa, é molécula e volume. Como é que seria isso? Bom, qual o volume de amônia? Amônia, ele quer saber o volume. 3 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Então, N2 são 3 vezes 10 a 23 moléculas. E o H2 são 35 litros. Aí você já percebeu? Aí, Juarez, de novo, ó, um dos dois está em excesso. Por que um dos dois está em excesso? Porque você está calculando, está usando, está fornecendo dois dados. Se eu tenho dois dados e ele pede um terceiro, significa dizer que um dos dois está em excesso. E aí a relação é molécula de N2, que é 6 vezes 10 a 23, é volume de H2, que é 22,4, e amônia também é 22,4. Essa relação não vai mudar nunca, só que eu preciso identificar o excesso. Como é que eu identifico o excesso? Bom, é o N2 e os 3 H2. Eu posso dizer que 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2 está para 22,4 litros de H2 vezes 3. Eu prefiro usar as moléculas de N2. Por que você prefere? Porque eu já estou vendo que é metade. 35 já é um número chato de fazer conta, é um número que não é proporcional. Então é melhor você usar as moléculas. Se eu usar 3 vezes 10 a 23 moléculas, qual é o volume de H2 que eu precisaria? Aí você percebe que a conta fica facilitada, porque 6 vezes 10 a 23 dá para dividir por 3 e você acha 2. 22,4 dividido por 2, você acha 11,2. Aí a conta fica mais tranquila. 3 vezes 11,2 dá 33,6. Então, significa dizer que esse valor é menor que 35. Ou seja, significa dizer que é ele que está em excesso. Eu preciso de 33,6, mas ele colocou 35, ele colocou a mais. Se ele está em excesso, eu mando ele embora e faço a conta normal sem ele. Ele não pode ser utilizado, como ela perguntou antes, minha amiguinha, para fazer a estequiometria agora, porque ele está em excesso. Aí você fala, então quer dizer que o volume de NH3 eu posso calcular agora normal? Pode. A relação não é massa, é molécula. Botei massa aí, mas está doido. Não é massa, é molécula. É 6 vezes 10 a 23 moléculas e está para 22,4 vezes 2. 3 vezes 10 a 23 está para qual volume? É uma conta até fácil de fazer. Por que é fácil? Porque 6 vezes 10 a 23 dividido por 3 dá 2. E 2 com 2 dá para cortar também. E o cara fica aí, ó, 11, esse cara já podia cortar direto. Ainda fiz um corte desnecessário, Juarez, aí, ó. Podia cortar logo 2 com 2. Aí 2 vezes 11,2, seu valor é 22,4. Então, quer dizer que o volume que você produz é de 22,4 litros. Então, perceba que é igual a outra, que lá foi massa a massa. Ele forneceu dois dados, 3 vezes 10 a 23 e 35, e pediu um terceiro. Então, dos dois está em excesso. Como identificar o excesso? Como você quiser. Eu prefiro que você use o número proporcional. Como 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2 reage com 3 vezes 22,4 litros de H2, 3 vezes 10 a 23, que é a metade, vai precisar de 33,6. Como ele colocou 35, ele está em excesso. Se ele está em excesso, eu elimino e esqueço que ele existe. Vou trabalhar com N2 e NH3. Como 6 vezes 10 a 23 moléculas produz 2 vezes 22,4 litros, a metade, que é 3 vezes 10 a 23, vai produzir quanto? Se quisesse fazer proporcionalidade, também podia. Por que podia? Porque 2 vezes 22,4 é 44,8. A metade disso já seria o próprio 22,4. E o cara já podia fazer mais rapidamente também. Não importa se ele usa molécula, se ele usa massa, se ele usa volume. O que ele usar, você vai acertar do mesmo jeito. Sempre assim. Certo aí, amigo? Tudo certo. Tudo certo, tranquilo, de boa. Para você poder chegar ao fim agora. Jogue duro. Com 5,4 kg de Al e 200 mol de Cr2O3, é possível produzir outro metal importante, o cromo, pela redução de Cr2O3 com a hélice da equação. Supondo reação completa, a massa em quilo de cromo produzida pela reação de acordo com os dados do texto é igual a... Obrigado, amigo. Aí, agora vai entrar o mol para você poder fazer o esquema. Ó, olha o que, é que ele faz contigo. Ele diz que você tem 5,4 kg de alumínio, 5,4 quilos, e 200 mol de Cr2O3, 200 mol. E quer saber a massa em quilos de cromo. Cromo, ele quer saber a massa. Então, de novo, a mesma coisa, novamente,
Um dos dois está em excesso. Por que está em excesso um dos dois? Porque ele forneceu 2 dados e está pedindo um. Então, como é que eu faço, amigão? Alumínio é 27 gramas, mol, não precisa de nada, é só olhar para ele que tem um mol, e massa, 52. Você vê que aí ele tem a relação mol-massa. Para eu fazer essa relação, 27, 1 e 52, eu tenho que identificar o excesso. Como é que eu vou saber o excesso? Bom, 2 alumínios e Cr2O3. Eu sei que 27 gramas vezes 2 de alumínio, isso aqui reage com 1 mol. É melhor você usar o mol, porque o mol já é um número inteiro, 200 mol bonitinho. Então você vai achar qual é a massa de alumínio para 200 mol de Cr2O3, que fica mais fácil de multiplicar. Por que mais fácil? Porque 27 vezes 2 dá 54, e 54 vezes 2 dá 108. 108 com 2 zeros. Então, significa dizer que são 10.800 gramas. Como ele colocou em quilo, 10.800 gramas são 10,8 quilos, que é o máximo que eu preciso. Então, significa dizer que o valor que ele colocou é abaixo do máximo. Então, significa dizer que quem está em excesso não é o alumínio, e quem está em excesso é o Cr2O3, porque o alumínio está abaixo do limite. Então, Cr2O3 é ele que se encontra em excesso, não é o alumínio, que o alumínio está dentro do que você precisa. Eliminando o Cr2O3, é só fazer a relação direta. Como é que é a relação, amigo? Cálculo da massa do Cr. 27 gramas de alumínio vezes 2 está para 52 gramas de Cr vezes 2, vezes 2. Preciso transformar? Não. Por que não preciso transformar? Porque se aqui está em quilo, a minha massa aqui já vai sair também em quilos. Não precisa transformar. 5,4 quilos produz quantos quilos? Dá para simplificar 2 com 2, amigo? Dá para simplificar. 27 por 5,4, isso aí também dá para simplificar, meu amigão. 27 por 5,4 dá exatamente 5. Exatamente 5. E aí é só dividir. 52 dividido por 5, isso aqui vai dar 10,4. Ah, então quer dizer que todos são assim? São. Ele fez de novo a mesma coisa. Forneceu 2 dados, 5,4 kg e 200 mol, e pediu a massa do Cr em quilo. Para eu identificar o excesso, eu preferi calcular o alumínio. Por que calcular o alumínio? Porque o cromo já dava, do Cr2O3 já dava 200 mol. Ficou mais fácil. Por que mais fácil? Porque é uma conta com 2. Conta com 2 é mais tranquila. 2 vezes 27 vezes 2 dá 108. 108 com 2 zero dá 10.800. Então, o alumínio pode ter até 10,8 quilos. Só que ele botou 5,4. Então, o alumínio seria o limitante. Se o alumínio seria o limitante, com certeza a Cr2O3 está em excesso. Se ele está em excesso, ele vai ser eliminado, não vai fazer o cálculo com ele, manda ele embora. Mandando ele embora, eu tenho 27 gramas vezes 2 de alumínio, produz 52 gramas vezes 2 de cromo. 5,4 quilos, não precisa transformar, porque já vai sair em quilo, que é o que ele quer. Eu vou calcular a massinha. Achei a massa de 10,4 e ficou letra C.